Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora e estamos no terceiro trimestre de 2025, na lição de número 5. Vamos falar sobre vingança e amor, pautando-nos na revista Compromisso. Dito isto, nós podemos falar sobre a introdução. Note que o autor da revista diz o seguinte: vamos dar prosseguimento ao estudo do Sermão do Monte, cujo conteúdo designado como Código Ético do Reino. Quero destacar aqui Código Ético do Reino. Note que os valores do reino são diferentes do mundo. A ótica divina não tem nenhuma associação com o olhar humano. O pensamento dos altos céus são bem diferente dos nossos. Daí a necessidade de termos a Bíblia Sagrada como bússola para a nossa vida, a fim de dar direção, nortear os nossos pensamentos, caminhos e fazer com que realmente cheguemos à imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a gente lida com esse tema, foi proposto pela lição falar sobre vingança e amor. Eu quero dar uma sugestão. Talvez nós poderíamos falar sobre a superação da vingança pelo amor. Por causa de quê? Jesus não anula a justiça, mas ele revela que o reino de Deus vence com o amor a vingança. Que nós aprendemos logo de início nesta introdução? Que no reino de Deus, meus irmãos, o amor responde onde o ódio ataca. Nós não podemos nos valer do ódio, da raiva, dessa ação tão nociva para todo e qualquer ser humano. Ao contrário, nós devemos responder sempre com amor, mostrando que nós somos de fato seguidores de Cristo Jesus. Daí aquela proposta de falar sobre essa superação da vingança pelo amor, até porque Deus é amor. A revista prossegue dizendo que é de grande importância para um entendimento correto do princípio da justiça, reconhecido como o valor central do reino. Lembra o que foi dito na palavra de Deus? Mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, todas as coisas básicas, como comer, beber, vestir, são acrescentadas à medida que nós priorizamos Deus. Até porque, quando a gente reporta alguns versículos, vamos obter a informação de que nós não podemos servir a dois senhores. Nós só podemos e devemos seguir ao único Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. O Cristo que veio enviado pelo Pai Celestial para que a gente venha compreender de fato a essência dos valores do reino dos céus. Mas como compatibilizar a prática do amor em toda a sua dimensão com a aplicação da justiça? Apresentar uma resposta a essa pergunta é o objetivo central deste estudo. Vamos então ao primeiro tópico, que é a lei da vingança. Observe que há uma citação inicial da parte do autor, uma referência ao versículo 38. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. É o que está aqui escrito em nossa revista e serve também de referencial para todo crente em Jesus. Porque foi este o ponto de partida para uma discussão sobre a essência da lei. O princípio da justiça para a regência da conduta é o que estava em jogo. E no contexto em que a lei foi prescrita por Moisés, o objetivo, sem dúvida alguma, não era legitimar a vingança suscitada pelo ódio.
Ao contrário, era para garantir as reparações na mesma medida e valor do dano ou prejuízo causado por alguém como ato de maldade intencional. De modo que quando Jesus ele vai citar olho por olho, dente por dente, ele estava mostrando que limitava a vingança para proteger contra excessos. Mas acontece que Jesus Cristo nos ensina e evoca cada um dos crentes nele a abrir mão da retaliação pessoal, quando ele dá o exemplo mais adiante de oferecer a outra face, cedendo mais do que é exigido, caminhando a segunda milha e etc e tal. Que isso vai fazer com que a gente conceba na nossa mente e no nosso coração? Irmãos, para cumprir estas determinações de Cristo, é necessário humildade, autonegação, negar-se a si mesmo. Esta é uma verdade imperiosa e, sobretudo, a confiança em Deus como juiz. Nós não somos justiceiros, mas temos um Deus justo. Aliás, eu sempre lembro de uma palavra dita pelo pai da fé, Abraão, que disse certa ocasião: Não fará justiça o justo juiz, numa alusão a Deus? De forma, meus irmãos, que a gente pode observar as situações do nosso dia a dia, às vezes nas discussões familiares, em ofensas verbais, até mesmo em injustiças trabalhistas. Como é que a gente vai responder? Segundo a ótica divina e conforme foi reportado pela pessoa bendita de Cristo Jesus. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta: como é que você costuma reagir quando é injustiçado? A gente precisa saber que existe realmente aquela ofensa que machuca, mas a gente precisa orar ao Senhor, a gente precisa entregar isso nas mãos de Deus. Vamos prosseguir, porque nós sabemos que o Código Civil hebraico aplicava com bastante rigor da lei, né, da reciprocidade direta, como base no princípio da retribuição na mesma medida para coibir os abusos cometidos nos atos de vingança pessoal. Um dos estudiosos, que é Robert Mautham, ele vai dizer que uma das leis mais antigas do mundo baseia-se no princípio da retaliação equitativa. Chama-se Lex Talionis e era tão velha como Hammurabi, o rei do século XVIII antes de Cristo. Encontra-se três vezes no Antigo Testamento. E eis aqui as referências bíblicas: Êxodo 21, Levítico 24 até o versículo 20 e Deuteronômio capítulo 19, versículo de número 21. O que que nós temos, meus irmãos, como um material, uma ideia a ser assimilada? A intenção original era restringir a vingança ilimitada. Deveria ser entendida como apenas olho por olho e apenas dente por dente. Um dos comentaristas mais respeitados na área do Antigo, digo, do Novo Testamento, que é o William Barclay, ele vai esclarecer que a lei Talionis, que é a lei de Talião, é, é a que é também conhecida como a retribuição, né, direta, a lei da retribuição direta, longe de ser uma disposição selvagem e sanguinária, é o princípio da misericórdia. E observe que a gente precisa agir que nem a pessoa de Cristo Jesus. Jesus era cheio de graça, de verdade, mas também era cheio de misericórdia. Jesus era compassivo. Jesus demonstrou compaixão com as pessoas. Ele se compadecia das pessoas. E o propósito da lei foi, na realidade, a limitação da vingança. Não era para que
aflorasse a vingança, nada disto. Mas a gente sabe perfeitamente que era o objetivo de limitar a vingança. Não é à toa que o autor vai mencionar que a vingança e a inimizade de sangue era uma das características da sociedade tribal daqueles tempos. Tempos de guerras tribais, ou seja, sempre em luta constante. Era realmente uma situação muito difícil. Mas vamos agora para o nosso segundo tópico, que é justamente o princípio da não violência. Jesus condenou a atitude de vingança pessoal e estabeleceu o princípio de não pagar na mesma moeda. Ele tinha como respaldo o mandamento expresso pela lei de Deus: não te vingarás. Está aqui sendo destacado. Não se vingarás, nem guardarás o ódio contra a gente do teu povo. Pelo contrário, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E termina aí? Não. Vai dizer o seguinte: eu sou o Senhor. Quem está dizendo realmente é a pessoa de Deus. E no parecer de Jesus, a defesa é lícita. Você tem meios e possibilidades de se defender. É algo perfeitamente não apenas possível, mas plausível. Mas não a vingança. Uma coisa é defesa. Outra coisa é a vingança. Já a vingança vai a obter da parte de Jesus, eu vou colocar aqui para chamar atenção, reprovável. É algo reprovável. Coloquei até em vermelho, para que você possa estar acompanhando e atentando para estas expressões. Em outras palavras, em vez de fazer uso do mal para reprimir a maldade de alguém, o que o autor diz que o que excita ainda mais o ódio vai realmente suscitar, o cristão haverá de expressar sua obediência à lei do amor. Note que não é a lei da vingança, mas é a lei do amor. E não é à toa que o autor vai evocar o, o versículo de Provérbios que fala: se teu inimigo tiver fome, dar-lhe de comer. E se tiver sede, dá-lhe de beber, pois fazendo assim amontoarás brasas sobre a cabeça dele, e o Senhor fará o quê? Te recompensará. Imagine só, você não tem inimigo, você não tem alguém que você considera um inimigo, mas a pessoa ela está num estado de inimizade contra ti. Você até não compreende a razão, o motivo, mas ela se declara ou age de uma forma hostil, como se fosse um adversário, um inimigo. Quando você faz o bem a ela, deixa-a envergonhada. É como se a pessoa te ficasse corada de vergonha. Logo eu, que tento de todas as formas prejudicá-lo no trabalho, logo eu que tenho feito com que esta pessoa seja humilhada, seja envergonhada, seja motivo de chacota perante os amigos, quer da escola ou da faculdade, e de repente ele age desta maneira, ou seja, age com misericórdia, ele atende à minha necessidade, por exemplo, física ou material. Isso faz com que cada um destes venham ficar realmente corados de vergonha. Mas diz lá na parte final: e o Senhor te recompensará. Ainda que a pessoa que fique com vergonha e nem lhe agradeça, mas saiba que o Senhor Deus te recompensará. É o que nos diz a palavra do Senhor. E Jesus designou aos súditos do reino um padrão de conduta direcionado pelos princípios éticos mais elevados. Em seu discurso, ele declarou: eu, porém, vos digo. Não resistais ao homem mau,
Vamos aqui destacar o versículo. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Jesus está, meus irmãos, sugerindo não uma passividade motivada pelo medo, mas a adoção do princípio da não violência. Quando diz, mas a qualquer que te bater na face, oferece-lhe também a outra. Daqui a pouquinho a gente vai trabalhar a partir do original grego, conforme foi colocado muito bem pelo autor, que nos chama atenção e faz a gente pensar sobre qual é a postura correta diante de uma situação como esta descrita. Mas eu queria mencionar aqui uma pessoa que não era cristã, não se tornou um cristão, mas que adotou um princípio da não violência. Eu estou me reportando ou me referindo a Mahatma Gandhi, um indiano que conseguiu, junto com seus compatriotas, a libertação da Índia e antes ele estudou na Inglaterra, teve acesso ao Novo Testamento e quando volta para o seu país, ele vai aderir a esse princípio da não violência. E cá entre nós, irmãos, como é triste. Pessoas que estão em nosso meio, mas que são favoráveis à violência, destilam ódio, só tem veneno sendo lançado dia após dia nas redes sociais, não usa a sua mente de uma forma correta, logo a sua boca vai proferindo palavras ofensivas que vêm a causar ferimento tão grande quanto uma bala de fuzil. Ou, se você quiser ter um termo técnico, utilizar um projetil de fuzil. Observe que nós temos, meus irmãos, algo a aprender. Quer ver um exemplo? Vamos observar, e o autor ele vai chamar a nossa atenção de que no manuscrito original, que é o grego koiné, não diz oferece-lhe também a outra. Vou colocar aqui, ó, de vermelho. Esse que está em destaque vermelho não está no original. Aí você vai dizer assim, mas se não está desta maneira, como é que está? Então, bom, não significa a entrega voluntária do outro lado da face para que receba passivamente nossa nova agressão. Tipo, recebe um tabefe de um lado, você vai virar outra. Não é isto. O verbo em grego, strepho, usado por Mateus, literalmente significa, e eu vou colocar na cor verde, ó, virar, girar ou ainda virar-se. Qual é a ideia, meus irmãos? É voltar as costas para alguém, você sair. É você realmente sair de cena. Você não vai ficar lá oferecendo a outra face, mas simplesmente vai virar. E até esse fato de voltar-se ou girar, virar-se e voltar, dar as costas para a pessoa que acabou de agredir, note que é um ato muito difícil. Que situação, porque a vontade é de retribuir, dar um outro bofetão. Mas nós temos como princípio a questão pacífica. Mas, pastor, quer dizer que se eu for agredido por alguém, eu não posso acionar os instrumentos legais? Cá entre nós. Você pode, porque existe as autoridades competentes para tal coisa. Existe, nós sabemos, situações que cá entre nós é caso de polícia. Agora, na situação descrita como esta aqui por Jesus, ele não apenas sugere, mas ele fala para não aderir à violência, à vingança, mas voltar as costas para alguém. Aderir esse princípio da não violência. É difícil? Eu diria dificílimo, porém possível, quando a gente está submetido
ação e mediante a presença do Espírito Santo em nós a fazer tal coisa. A atitude sugerida por Jesus é a seguinte: vamos lá. Em vez de revidar por meio de um ato de vingança em legítima defesa, o súdito do reino, por ser um bem-aventurado filho de Deus pacificador, não reage. Ele gira, dando meia volta, e se retira para evitar o conflito e a violência. Não se trata da atitude de um covarde, mas da índole dos que são mansos, considerados por Jesus como os bem-aventurados que herdarão a terra. Se tratarmos os nossos inimigos da mesma forma como eles nos tratam, isso nos rebaixará ao nível em que eles estão. Ainda mais, uma vez que um discípulo deve ser um imitador do seu mestre, como seria possível um súdito do reino como luz perante o mundo, fazendo uso do mesmo mal praticado pelo povo que vive em trevas e para o qual veio Jesus resplandecendo como luz? Naturalmente, dentro do seu texto e contexto, que o Senhor venha nos dar graça para tal coisa, caso isto aconteça entre nós. Vamos prosseguir, porque fala assim: mesmo sendo levado por alguém ao julgamento do tribunal, olha que é a situação, julgamento do tribunal, e lá lhe for tirado a túnica, o súdito do reino, que é uma pessoa mansa, deixa que leve também a capa. E se for obrigado a caminhar 1.000 passos, ele vai até 2.000. Aqui o termo obrigar é um termo legal referente à lei do recrutamento, mas quando um cristão for submetido pela força a uma obrigação, então, para revelar a magnitude de sua humildade e mansidão, ele vai além do que lhe foi exigido. O Hernandes Dias Lopes, ele vai citar Robertson, que foi um grande erudito batista na área do grego, principalmente, que disse: Jesus queria dizer que a vingança pessoal é tirada de nossas mãos. Devido à importância desse comentário, que inclusive está com aspas, nós vamos deixar aqui destacado para que você possa atentar. Quando nos deparamos com o versículo 39 até o 42, meus irmãos, o que que a gente observa aqui? Que a ideia central é abrir mão de direitos, e isto é uma forma poderosa de testemunho. O cristão renuncia não por fraqueza, mas por fidelidade ao Rei Jesus. Cada pessoa, ao ceder a túnica, andar segundo a milha ou não resistir ao perverso, não significa ser passivo diante da injustiça social, mas é rejeitar os impulsos da vingança pessoal. Na verdade, Jesus não está formando mártires passivos, mas discípulos ativos na transformação pelo amor. Vamos prosseguir, e já que mencionamos amor, eis aí o terceiro tópico: amor como parâmetro aferidor do cristão. Note que, no âmbito da humanidade, conforme o autor diz, perdida, o conceito de amor está restrito às expressões do sentimento humano de afeição ou a algo, a alguém ou algo. Bom, já no judaísmo, o amor, embora reconhecido como mandamento, era direcionado com exclusividade a quem? Ao próximo. E esta visão distorcida favorecia a discriminação de algumas pessoas. Porque nós temos, por exemplo, Levítico 19:18, que vai nos dizer o seguinte: não te vingarás, nem guardarás a ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. E este mandamento, conforme foi escrito, não contempla o estrangeiro e os peregrinos como dignos de ser amados, mas apenas os filhos do teu povo, conforme o destaque que agora fazemos e que está aqui entre aspas. Desta maneira, irmãos, os judeus, eles eram instigados pelo preconceito a excluírem os samaritanos, os gentios. Aliás, os gentios eram tidos como cães. Eles achavam
que o inferno foi feito justamente para servir assim, para ser lançado todos os gentios. Deste modo, os gentios seria uma espécie de combustível para o fogo do inferno. Mas aqui eles excluíram os samaritanos e os gentios como alvo beneficiário do amor. Eles começaram apenas a olhar para o seu próprio umbigo, na verdade, para o seu próprio povo, os filhos do teu povo. Mas o ódio, hein, prevaleceu e o conceito de próximo acabou, vou dizer assim, ficando restrito aos professos da fé judaica. Para os judeus, amor. Para os demais, nenhum respingo ou resquício de amor. E eis a razão pela qual Jesus, como profeta, os confrontou e denunciou o pecado. Aliás, o profeta, ele tem essa postura de apontar o erro, denunciar o pecado, mas não para por aí. Ele mostra um caminho a seguir, ele mostra uma solução, ele mostra algo a ser mudado. Ele não simplesmente aponta o erro, denuncia o pecado e para por aí. Ele quer que realmente, porque esse é o desejo de Deus, e o profeta no Antigo Testamento, por exemplo, era a boca de Deus, Deus falava por meio do profeta, mas o desejo do Eterno é justamente fazer com que as pessoas se arrependam, se volte para Ele e abandone aquela prática. Mas como profeta, Jesus os confrontou e denunciou o pecado da exclusão de pessoas do mandamento do amor, porque está na Bíblia. Da parte de Jesus, nós temos: ouvistes que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. E uma vez que no reino de Deus o amor é um mandamento a ser cumprido de forma irrestrita, sem preferências pessoais, Jesus vai declarar: olha só a forma como ele faz. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Meus irmãos, que ensino da parte de Jesus. Que ensino. O quanto nós devemos aprender com Jesus Cristo. E o cristão, ele ama, ele ama, digo, o cristão que ama é movido pelo senso do dever a cumprir, não pelas suas preferências, mas segundo Jesus, o propósito do amor indiscriminado é para que vos torneis filhos do Pai que está nos céus. Aqui está no singular, eu falei no plural, mas a ideia é a mesma. Para que vos torneis, para que as pessoas vejam que de fato você é um filho ou uma filha de Deus. De modo que educar o filho é prerrogativa do pai, imitar o pai é resultado, é fruto da educação paterna, pois o filho nada pode fazer por si mesmo, senão o que vir o pai fazer. Ou seja, nós temos aqui essa palavrinha imitação. E não é à toa que o autor da revista vai falar que a imitação do pai é a prova, é aquela prova dos nove, de um relacionamento permanente entre pai e filho, que vai ser mantido pelo vínculo da comunhão, do amor indiscriminado que o Pai Celeste demonstra quando ele faz nascer. Note bem, ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Veja o caráter de Deus. É um caráter misericordioso. Alguém chamou, a partir desse versículo, de graça comum. Todos nós, quer bons ou maus, nós compartilhamos da mesma ação misericordiosa da parte de Deus. Não é natural amar os amigos? Amar os inimigos? Seria não antinatural, mas quando nós somos cristãos, é sobrenatural. Por causa de quê? Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações e esse amor transborda de modo
que nós amamos sim os nossos, mas também amamos as outras pessoas. É o que nós aprendemos. Já estamos caminhando para o final, no último tópico, e vai falar que na hipótese de alguém amar somente a pessoa do seu vínculo, digo, do seu círculo de intimidade, Jesus questiona: que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? Ou seja, amar quem convive contigo não tem nenhuma novidade. Agora, algo extraordinário, sem dúvida alguma, é amar as outras pessoas. Pessoas que pensam diferente da gente, pessoas que agem diferente, pessoas que são diferentes, porque nós não somos iguais. Agora, nós, como cristãos, somos livres para amar, jamais para odiar. E o cristão que assim procede é mundano, não é diferente dos ímpios que estão fora do reino de Deus. Portanto, para que alguém seja identificado como o legítimo súdito do reino, só há um caminho a seguir. E qual é o caminho? Sede, pois, perfeitos, assim como o perfeito é o vosso Pai celestial. Agora, para a nossa conclusão, vamos aqui trilhar, porque o aprendizado desta lição vai resumir em duas sentenças. Qual é a primeira? A primeira, a vingança está descartada da conduta do cristão, uma vez que ela não elimina o mal nem corrige quem o pratica. Agir como justiceiro está fora de cogitação. Por esta razão, a lei do talião foge ao padrão do evangelho do reino. Mas segundo, o que que a gente pode falar aqui como segundo? Bom, segundo, o, o amor não se constitui uma livre opção a critério da vontade individual, mas é um mandamento de Deus, definido como parâmetro aferidor do verdadeiro cristão. Você não tem que tirar para o ímpar para ver se deve amar ou não aquela pessoa. Ah, vamos brincar de unidunité para ver se eu quero amá-lo. Pelo contrário, ainda que a pessoa se declare seu inimigo. Mesmo assim, você pode decidir amá-lo em obediência aos ensinos de Jesus. Amar os vossos inimigos e ir além, dobrar os seus joelhos para orar por aqueles que vos perseguem. E desta forma, somente os súditos do reino de Cristo expressam por meio de seus atos o amor indiscriminado tanto aos que lhe fazem bem como àqueles que lhe fazem mal. Terminamos, meus irmãos, a lição de compromisso, aqui na página 29, de número 5 do terceiro trimestre de 2025. Que Deus possa abençoar sua vida rica e abundantemente, porque esta é minha oração, mas é também o desejo do meu coração.